Chegou o dia da gente fazer uma análise crítica a respeito da segunda metade da primeira temporada de Hanyo no Yashahime, assim como eu fiz na primeira metade. Então, se você não assistiu a primeira metade, eu vou te sugerir, vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada sobre as impressões que eu e também alguns outros fãs, tinham algumas pessoas concordando ali, vocês podem ver nos comentários, tínhamos a respeito dos primeiros 3 episódios de Hanyo. E hoje a gente vai falar sobre os outros episódios, o restante dessa temporada e o que mudou, o que não mudou, se os apelos que eu tinha feito naquele vídeo acabaram sendo atendidos ou não, se a minha opinião melhorou ou se a série deu uma decaída. Vamos conversar. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e antes de mais nada eu sei que vocês já vão chegar dando like porque vocês são muito firmezas aqui com o canal. Então, muito obrigado para todo mundo que está deixando like, que está dando algum tipo de força, seja compartilhando em grupos do Facebook, do WhatsApp, mandando para amigos, comentando a opinião de vocês, porque isso também ajuda para eu entender onde eu estou acertando, onde eu estou errando, se vocês concordam ou não. Então, muito obrigado. E se você não é inscrito, já sabe, né? Tá super convidado aqui para fazer parte dessa comunidade incrível. Mas vamos lá, porque hoje a gente vai ter uma conversa um pouco diferente a respeito de Hanyo, porque a minha perspectiva mudou muito a respeito dos primeiros 3 episódios. Inclusive eu tive que reassistir aquele vídeo porque, cara, mudou tanta coisa e eu fiquei muito surpreso positivamente que inclusive algumas das minhas críticas, dos meus questionamentos foram solucionados nessa segunda metade. E eu não tinha essa perspectiva, juro pra vocês que eu não tinha esperança de ter o tanto de respostas e de avanço que a gente teve. Mas nem tudo são flores, calma, vamos por parte. Eu não mudo o meu ponto no sentido de que os primeiros 3 episódios eles tiveram uma abordagem talvez um pouco cansativa, no sentido de que nós tínhamos muitas perguntas, muitas dúvidas que foram jogadas muito rapidamente pra gente e poucas respostas. E por que eu falo isso? Porque por mais que nessa segunda metade muitas das dúvidas que a gente tinha acabaram sendo respondidas, muitas pessoas não chegaram nessa segunda metade. E é sério, gente, eu leio muitos comentários, muitas mensagens no Instagram que a galera me manda e muitos de vocês, talvez que estejam vendo esse vídeo ou não, que muitas pessoas acabaram perdendo um pouco do interesse no anime justamente porque acharam que estava muito confuso, porque não respondia e que as personagens muitas vezes pareciam desinteressadas e os personagens pareciam fingir que não estavam sabendo. Isso fez com que muitas pessoas abandonassem o anime e eu falo isso porque muitas falaram, eu vou esperar a primeira temporada, os 24 episódios terminarem, para daí eu poder assistir sabendo que já tem alguma resposta, do que continuar semana após semana esperando uma resposta e ela não vindo. E elas vieram a partir do episódio 14. Eu tenho uma impressão, e isso não é nada oficial, de que eles fizeram meio que um teste. Então a primeira parte do anime iria testar a popularidade do anime e a segunda metade ia definir um pouco o rumo como eles iam adotar. Isso porque a gente tinha 24 episódios confirmados e a depender de como fossem os primeiros 13, talvez eles estendessem para uma segunda temporada, talvez eles encerrassem a trama toda aqui. Isso porque a gente tinha assim muitos questionamentos, mas eles tinham ainda ali 10, 11 episódios para responder tudo aquilo. Então até daria tempo se eles dessem uma corrida. E eu falo isso porque houve uma certa corrida. Eles responderam muita coisa, mas ao mesmo tempo houveram novas questões sendo introduzidas, como o Hakuro, sobre o moinho do tempo, a questão do cometa. Tudo isso foi introduzido nessa segunda metade pra gente e trouxeram mais perguntas, enquanto algumas das perguntas que a gente tinha foram respondidas. Então eu tenho muito uma impressão, e que não é nada oficial, mas que talvez, a depender de como fossem os primeiros 3 episódios, eles iam cortar essas novas perguntas e encerrar a trama nos 24 episódios de uma maneira mais enxuta. Num modo geral, eu gostei muito desses últimos episódios porque eles trouxeram muitas respostas e um desenvolvimento incrível na trama como um todo. Olhando os primeiros 3 episódios, o que me incomodou muito foi a reciclagem de alguns personagens descartados no anime do arco final e que foram introduzidos ali de qualquer forma só para serem reaproveitados na trama de Hanyo, enquanto eles precisavam trazer algum desafio para cada episódio para justificar uma batalha e também para tentar mostrar algum desenvolvimento da relação das personagens. Eu acho sim que
As meninas, principalmente, as 3 e a Shahime, tiveram um desenvolvimento muito bacana nos primeiros 3 episódios. A gente vê o amadurecimento delas, a gente vê várias vezes a Setsuna se tornando cada vez um pouco mais amável, abaixando um pouco a guarda que ela tinha com a Toa, a Moroha também amadurecendo um pouco mais, deixando de ser tão birrenta, enquanto que a Toa também vai aos poucos aprendendo que a ingenuidade dela, bem aos poucos por sinal, mas que a ingenuidade dela e a maneira como ela estava habituada em lidar com as situações na era moderna não vai funcionar da mesma forma aqui na era feudal. Então eu acho que foi uma relação muito boa, um desenvolvimento muito legal das meninas naquela primeira metade. Mas a segunda metade é que foi o mais importante porque nos deu respostas. Eu fiquei muito feliz em ver que dúvidas que eu achei que talvez não fossem ser respondidas porque pareciam não ser tão importantes se comparadas com as dúvidas que nós tínhamos sobre onde estava Inuyasha, o que aconteceu com a Rin, por que Sesshomaru não intervém, quais os planos dos vilões. Eu fiquei muito feliz em descobrir que perguntas talvez bobas, como de onde veio a Naginata da Setsuna, ou então de onde veio a espada da Moroha, o que aconteceu com a Moroha, quem criou ela, como ela conheceu o Jubei, tudo isso foi sendo explicado, como a Setsuna foi treinada e, cara, isso me deixou muito feliz, porque eram reclamações que eu tinha naqueles primeiros 3 episódios, que os personagens vieram muito prontos pra gente. Então a gente ter esse background deles me deixou muito feliz de verdade. E a gente percebe que o episódio 14, que foi o primeiro dessa segunda metade, ele já começa nos dando respostas, que é começando com quem causou o incêndio da floresta e já introduzindo uma nova personagem que para muitos é considerada a verdadeira vilã de Hanyo, que é a Zero. Então a gente descobre que ela tem uma relação toda com Kirinmaru e por mais que ao longo de toda a segunda metade ela não se torne o grande oponente a ser combatido pelas meninas, porque Kirinmaru continua sendo o grande desafio delas, ela se mostra como sendo a grande responsável por tudo o que aconteceu. Então uma personagem que até os primeiros 3 episódios não existia, acaba se tornando a grande responsável e que provavelmente vai ter uma importância muito grande nessa segunda temporada que já foi confirmada. Ao mesmo tempo que a gente tem episódios como o episódio 15, que nos traz muitas respostas, ele esclarece muita coisa sobre o que aconteceu com personagens antigos, mas também deixa um certo amargo. Por que eu falo um certo amargo? Uma das críticas que eu tenho na maneira, e eu falava isso na primeira parte também de Hanyo, que eles trouxeram muitas dúvidas, não responderam, nos deixaram com essas dúvidas para tentar nos deixar empolgados e aos poucos, a cada episódio, essas dúvidas iam nos cansando. Acredito eu que talvez uma melhor alternativa de roteiro para poder responder essas dúvidas que a gente tinha, ao invés de um episódio 15 inteirinho expositivo, um episódio onde literalmente um personagem senta e conversa quebrando a quarta parede para nos contar tudo o que está acontecendo, porque se isso não acontecesse a gente provavelmente ia enlouquecer. Eu acho que eles teriam meios mais sutis de entregar essas respostas episódio a episódio, diminuindo um pouco a sensação de que a gente não estava tendo respostas e ao mesmo tempo tornando a narrativa um pouco mais fluida do que literalmente parar a temporada no meio para falar, olha, aqui a gente vai contar para vocês o que aconteceu nesses últimos anos, tá? Então vão ter alguns pulos no tempo, mas a gente vai contar tudo o que aconteceu com o Inuyasha, com a Gome, com a Rin, então é isso. Então esse episódio, por mais que ele tenha nos dado muitas respostas, olhando, ele parece um pouco estranho, poderia ter uma abordagem talvez um pouco mais sutil para nos trazer essas respostas no meio dos episódios, desenvolvendo de forma não tão pronto, ó, tá aqui, meia dúzia de resposta, agora vocês sossegam e continuam aproveitando o anime. Eu espero e acredito que isso não vai se repetir, foi uma medida que foi necessária para responder muitas das dúvidas que a gente tinha, dúvidas que se continuassem a gente não conseguiria aproveitar. Eu não consigo ver nós entendendo o episódio 16, 17, por aí vai, sem várias das respostas que a gente teve. Mas é claro que isso é a minha opinião, são sugestões. Num modo geral eu gostei muito dessa segunda metade,
principalmente dos últimos episódios ali, do episódio 20 em diante, porque a gente teve ali os episódios 16, 17, que eram necessários para resolver tanto a trama das 4 ameaças, quanto para dar um background para Moroha, tanto para introduzir para as meninas quem era Kirin-Maru e também Sesshomaru, porque ele conheceu as filhas no episódio 18. Então tudo isso foi necessário, mas o verdadeiro show aconteceu do episódio 20 em diante, onde a gente tem o passado da Setsuna sendo abordado de uma maneira muito incrível. A gente tem também o episódio 21, que aprofundou muito mais a relação da Towa e do Riko, e também nos mostrou um pouco mais dessa inocência e dessa ingenuidade da Towa em confiar muito nas pessoas e como ela acabaria sendo traída, digamos assim, por Riko. Então, todos esses episódios finais eu acho que foram muito incríveis. O episódio 22, onde a gente tem a Zero sendo apresentada para as meninas e provocando a verdadeira fúria da Setsuna. A gente tem uma relação muito interessante da Zero com as meninas, o próprio Kirin-Maru. A gente descobre muito sobre Kirin-Maru, que torna ele um personagem muito mais complexo e faz com que a gente goste deles. Eu falei recentemente em live que um dos meus personagens favoritos são justamente Zero e Kirin-Maru, porque eles me deixam intrigados, porque a gente ainda tem algumas dúvidas sobre eles, mas a gente já sabe algumas coisas, mas ao mesmo tempo o comportamento deles não é tão claro, e aí a gente fica tentando entender por que eles estão fazendo tudo isso, e eu acho que isso torna os personagens mais multidimensionais, multifacetados e faz com que a gente goste mais deles. No modo geral, a animação dessa segunda metade foi melhor do que da primeira metade, em especial, vou ressaltar aqui de novo, dos episódios 20 em diante, mas episódio 22, 23 e 24, zero defeitos, episódios muito bonitos, muito bem feitos, principalmente o episódio final, episódio muito triste, com uma carga emotiva gigantesca, e que nos deixa muitas dúvidas e muita empolgação para uma segunda temporada. Então, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz em falar dessa segunda parte, o quanto essa segunda parte fez com que Hanyo num todo crescesse como anime, eu fico um pouco triste em saber que aqueles primeiros 3 episódios tiveram ali uma abordagem um pouco mais amena, um pouco mais razoável e que talvez possam ter feito algumas pessoas não terem vontade de continuar assistindo episódio por episódio. Eu espero do fundo do coração que as pessoas que pararam de assistir deem uma segunda chance, assistam os outros episódios dessa segunda temporada e aí possam tirar sua conclusão, porque o anime cresce muito da segunda parte em diante. Inclusive, mande esse vídeo para algum colega, algum conhecido seu que parou de assistir na primeira metade, porque, cara, vale muito a pena ver a segunda parte de Hanyo. O anime ficou muito melhor, muito mais interessante, e saber que nós vamos ter uma segunda temporada me deixa muito mais aliviado. Como eu disse lá no primeiro vídeo, 24 episódios, no caso lá eram apenas 13, mas 24 episódios ainda são muito poucos pra gente ter uma trama muito bem desenvolvida, muitas respostas, mas eu acho que dentro do que nos foi apresentado, a gente tá muito bem, na verdade. São poucas, de certa forma, e eu quero fazer um vídeo sobre isso, dúvidas que a gente tem num modo geral. Muitas das dúvidas foram respondidas nessa segunda metade, e eu acredito que, analisando em comparação com 24 episódios de Inuyasha, a série de Inuyasha, embora ela tenha sido escrita, pela Rumiko para ser originalmente uma série maior, porque ela não tinha todo um roteiro bem planejado, bem estruturado, ela foi criando ali semana após semana, mas eu acho que no modo geral a Rumiko não tinha planos de fazer uma história muito curta, então isso fez com que ela fosse com mais calma. E aqui, avaliando todos os 24 episódios de Hanyo, eu tenho a impressão que a gente tem um anime muito mais bem estruturado e complexo desde o início, e que se a gente aguentar passar pelos primeiros 3 episódios que nos castigam um pouco com muitas dúvidas e poucas respostas, a gente vai ser muito bem recompensado nessa segunda metade, que faz com que a trama evolua muito, os personagens cresçam muito e se tornem ainda melhores, mais complexos, e nos deixa com um gostinho de eu preciso da segunda temporada na minha mesa agora. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês sobre essa segunda metade de Hanyo. Eu quero saber a opinião de vocês, se algum de vocês concorda ou discorda. Inclusive, dá uma olhadinha lá no vídeo da primeira metade, porque eu não me lembrava de muitas das sensações que eu tinha,
porque realmente da segunda metade foi só elogio. Então eu acho que vale a pena a gente lembrar ou reassistir. Pra quem não tá vendo, tá passando dublado e é uma sensação, uma experiência muito divertida você ver o anime dublado. Convido vocês a assistirem, porque acho que meio que reforça também alguma sensação que a gente tem em ver alguns episódios onde você fala, tá, mas o episódio inteiro não mostrou muita coisa, enquanto que eu já sei que na segunda metade do episódio acontece muito mais coisa dentro do episódio e eles têm a mesma duração. É curioso pra gente avaliar. Mas deixem os comentários de vocês, a opinião de vocês, o like se vocês gostaram desse vídeo, compartilha com seus amigos e manda eles assistirem o restante de Haniou. Não vai desistir não, porque melhora muito. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, até mais.